Fala galera, aqui é o Drake. E se você descobrisse que é destinado a ser um caçador de dragões que vai salvar o mundo, o que você faria? Esses irmãos não esperam o que essa jornada tem guardado pra eles. Começamos com o Darius de boa na floresta caçando o almoço, quando do nada aparece um cara todo carbonizado, parecendo que tentou dar um abraço num vulcão. O maluco queimado mal consegue falar, mas solta que foi atacado por um dragão. O Darius, que claramente não queria lidar com isso sozinho, corre pra tentar salvar o cara, e pra avisar o chefão da aldeia que talvez fosse bom todo mundo ficar esperto, porque né, um dragão não costuma bater na porta pra avisar que vai invadir. Mas o homem queimado não resiste aos ferimentos e bate as botas. Logo depois, o Darius vai atrás do irmão, o Kendrick, que tá lá todo sonhador esperando uma moça que provavelmente já tinha dado um perdido nele. O Darius, o mais velho e mais cético, manda o romance pras cucuias e arrasta o irmão de volta pra aldeia. No caminho, papo vai, papo vem, os dois começam a falar de casamento, e o Kendrick sonhador diz que quer se casar, mas o Darius era feio demais pra arrumar alguém. Só que o mais velho se defende, falando que não é feio, e sim rústico, o típico feio interessante. E pra fechar com chave de ouro, os dois apostam uma corrida de volta pra aldeia, porque claro, nada como um cardio pra esquecer que tem um dragão por aí. Chega a noite, e os dois estão trocando uma ideia sobre como venderam tudo o que tinham pra fazer uma viagem até o porto, mas antes que possam colocar o pé na estrada, o dragão resolve dar um oi pra aldeia. Então é incêndio, gritaria, caos. O Kendrick quer bancar o herói e ajudar, mas o Darius, lembrando da promessa que fez pro pai de cuidar do irmãozinho, arrasta o cara na marra e manda ver na fuga. Eles saem correndo pro oeste, que não era bem o caminho mais tranquilo, segundo o Kendrick, mas o Darius não tá nem aí, só quer sobreviver. Quando acham que tão longe o bastante, o Darius decide fazer uma fogueira pra aquecer os ânimos, mas repara que o Kendrick tem uma relação meio tensa com o fogo, tipo aquele amigo que não sabe nem acender a boca do fogão. Clássico trauma mal resolvido. Aí vem a madrugada, os dois apagam, e o Kendrick começa a ter uns pesadelos sinistros com gritaria, fogo pra todo lado, aquele combo básico de trauma reprimido que a gente finge que não tem até o subconsciente resolver jogar na nossa cara. No dia seguinte, mal o sol deu as caras, o Darius já tava em modo sentinela. Ele percebeu que tinha alguém rondando o acampamento, e claro, acordou o Kendrick na base do susto, porque nada diz bom dia como a possibilidade de ser emboscado. E adivinha, eles são emboscados mesmo. Um grupinho aparece do mato, cheio de atitude, liderado pelo Nathan e com uma mulher bem braba chamada Raya. Sim, além de perigosa, ela também tem aquele jeitão misterioso que automaticamente ativa o radar de flerte do Darius. No meio do quebra-pau, rola aquele clima inimigos com química, mas ele não tem tempo pra romance quando tá tentando não morrer. Mesmo em desvantagem, os dois irmãos mostram que não são só rostinhos bonitos. Ok, o Darius é rústico, mas também bem casca grossa. Eles lutam lado a lado, estilo dupla dinâmica da Idade Média, e em pouco tempo o Darius já mete um dos caras num mata-leão improvisado, e usa o sujeito como moeda de troca. A tensão fica no ar porque o cara é justamente o tal Nathan, o chefão do grupo. Ele manda todo mundo baixar as armas, e quer saber quem são esses dois doidos. Os irmãos então mandam aquele papo genérico de somos apenas humildes viajantes, clássico de quem quer evitar encrenca. O Nathan então dá aquela risadinha sem graça e se desculpa, achou que eles fossem uns bandidos aliados dos orcs. Sim, os orcs também estão nesse rolo. Quando ouve que os irmãos estão indo pro oeste, pra um lugar chamado Elkhart, o Nathan dá uma leve surtada. Primeiro ele tenta recrutar os dois, afinal quem não quer dois guerreiros habilidosos no grupo? Mas o Darius, como sempre, manda o famoso tô fora. Aí o Nathan, tentando salvar a dignidade do grupo, diz que vai escoltar os dois até lá, como forma de se redimir pelo susto matinal e a tentativa de assassinato coletiva. Cortesia de guerra, aparentemente. Durante a caminhada, aquele clima de paz temporária não dura muito porque o Darius, sempre no modo olheiro desconfiado, solta que é um caçador de dragões só pra todo mundo ficar esperto. E logo em seguida já manda na lata uma pergunta sobre um tal de Oleg, um brutamonte cheio de cicatrizes na cara. Ele queria saber se o cara era confiável. E aí quem responde é o Roland, meio atravessado, dizendo que o mais suspeito ali era o próprio Darius. Climão instaurado. O Nathan, o líder zen da galera, tenta acalmar os ânimos antes que alguém decida resolver no tapa. Aí o Kendrick vai tentar puxar papo com o tal do Oleg, provavelmente esperando um bom dia, ou um minha história de vida é triste, mas o grandalhão só ignora. Do nada, chegam os dois palhaços da caravana, o Shadron e o Malnik, o tipo de dupla que devia ter um aviso sonoro toda vez que aparece na tela. Eles dizem que o Oleg é mudo, e pra completar, ainda inventam uma história digna de filme trash, que o cara era tão psicopata que arrancou as pernas de um inimigo, tacou fogo nelas e ainda usou como marreta. Tudo isso com uma seriedade que quase convence o Kendrick, até o Oleg meter um tapa nos dois, e roubar uma maçã só pra dar de presente pro Kendrick, estilo sou grandão, mas tenho um coraçãozinho. Nesse meio tempo, a Raya vai dar um papo no Nathan. Ela encontrou rastros dos orcs, e a coisa pode azedar. O Nathan, que não tá nem um pouco a fim de virar churrasco de orc, decide desviar a rota. Depois que a mulher sai, o Darius não disfarça nada, e fica olhando pra guerreira com aquela cara de quem quer pedir o número do WhatsApp. O Nathan percebe isso e tira uma onda, mas o Darius finge que é tudo profissional, falando que nunca viu uma guerreira assim, tentando bancar o sério. Mais tarde, chega a hora do acampamento. Enquanto o resto do grupo tenta dormir ou cuidar da vida, os dois bobalhões resolvem perturbar. Primeiro assustam
estão o Henry, um cara aleatório que só queria comer em paz, contando histórias de dragões só pra roubar a sacola de frutas dele. Depois, como não tem limites nem amor à vida, começam a jogar pedrinhas no Olik, porque aparentemente provocar um paredão de músculos de 2 metros é o passatempo favorito deles. Aí a Raya aparece do nada, pistola, mandando os dois calarem a boca, porque fazer barulho no território dos orcs é tipo acender um sinalizador em área de caça. Depois que a guerreira vai embora, os idiotas ainda comentam que ela tá mais estressada do que o normal, como se eles não fossem o motivo disso. Enquanto o Olik fica afastado sem reagir, todo introspectivo. O Kendrick, no modo terapeuta, se aproxima pra tentar conversar de novo. Ele pergunta se o cara é mudo de verdade, mas o Olik ignora como sempre. E aí o Kendrick insiste, contando da vida que os pais morreram quando eram pequenos, que o Darius é super protetor desde então, e que nem sabe direito pra onde estão indo. Tudo isso claramente na esperança de fazer o cara abrir a boca, o que não acontece. Em outro lugar, o Darius e o Nathan estão traçando a rota no mapa estilo GPS mental da Idade Média, quando a Raya aparece de novo, mais séria que boletim médico, dizendo que a melhor opção é desviar pra uma aldeia e deixar os dois bobalhões por lá mesmo. Porque se continuarem com os palhaços fazendo barulho, a chance de sobreviver cai pra 0, e ela tá certa. Pela manhã, o combo da bagunça segue viagem. Só que claro, os dois faladores, o Shadron e o Malnik, continuam transformando a trilha silenciosa numa micareta improvisada. Eles não só perturbam o pobre do Henry, como ainda fazem escândalo, gargalhada alta e piadinha sem graça. Tudo isso em território inimigo, claro. E o Roland, que não tem nenhum pingo de paciência, finalmente surta. Manda um cala-a-boca ameaçador daqueles que fazem até a alma tremer. Porque segundo ele, morrer por culpa de 2 bocas soltas não tava nos planos do dia. Depois da bronca, o Roland vai até o Nathan, todo senhor da razão, e diz que apoia o plano da Raya de largar os 2 bagunceiros na primeira encruzilhada. Mas como desgraça nunca atrasa. Quando eles estão nesse papo de vamos resolver isso depois, emboscada de orcs. E não é emboscada nível pegadinha do malandro não, é pancadaria pesada. O Darius, já no reflexo, puxa a espada e começa a cortar orc como quem corta lenha no inverno. Do lado dele, o Olik vê o Kendrick meio perdido na bagunça e já entra em modo berserker. Tira o moleque do caminho e vira uma máquina de espremer orcs com as mãos. Tipo, esquece armas, o cara destrói os bichos no muque. Puro suco de ódio. Depois da carnificina, o Olik ainda se vira pro Kendrick, todo arfando, olhos em chamas, pega ele pelos ombros e por um segundo parece que vai amassar o menino também. Mas não, ele respira fundo, se acalma e volta a ser o mutante quietão de sempre. Só que o Darius, em vez de dar um valeu pela moral, resolve soltar a corneta. Vai direto no Nathan pistola, dizendo que esse Olik é perigoso demais, que ele pode surtar de novo e que não devia continuar com o grupo. O Nathan, na tranquilidade de quem viu a própria vida passar diante dos olhos, responde que graças ao Olik todo mundo ainda tá respirando e que ele vai com o grupo sim. E se o Darius tiver algum problema com isso, que siga o caminho dele. O Darius, com a marra abalada, manda aquele famoso faz o que quiser então. Traduzindo, arregou. Depois do estresse, a comitiva continua a viagem. A Raya chega no Darius, meio sem jeito, e agradece pela coragem dele na luta. O cara diz que não foi coragem, só reflexo, mas aceita o agradecimento com aquele jeitão mal-humorado de sempre, como quem tá dizendo, ok, eu sou brabo mesmo. Logo eles chegam num riacho e a galera aproveita pra molhar a cara, pegar uma água, respirar um pouco. Só que o Darius, sempre no modo paranoico, avisa que aquela região ali tá cheia de patrulhas orcs, e se eles quiserem sair vivos, vão ter que andar de noite também. O Roland, lógico, é contra. Viajar à noite no meio do mato é pedir pra tropeçar num galho e virar churrasco de dragão. Mas o Nathan pensa melhor, considera a possibilidade de terem orcs e humanos aliados rondando a área, e dá razão ao Darius. Melhor cansar agora do que virar adubo amanhã. E enquanto a tensão sobe, adivinha quem continua rindo, brincando e se molhando como se estivessem num parque aquático? Sim, os dois faladores, que estão transformando o riacho num episódio de comédia pastelão. Parecem 2 crianças sem noção, rindo enquanto o resto do grupo tá a 2 passos do colapso nervoso. Cai a noite e, como sempre, os faladores não sabem a hora de calar a matraca. O Shadron e o Malnik estão fazendo mais uma sessão comédia no escuro, como se estivessem no intervalo do colégio. Só que dessa vez o karma chega voando literalmente. Um dragão brota do nada e dá aquele rasante. O Shadron é mandado pro além num golpe só, e o Malnik se ferra também, mas pelo menos sobra um pedaço dele pra contar a história. O grupo, em pânico, mete o pé na estrada e corre pra aldeia dos guerreiros, porque a vibe do lugar virou fugir ou fritar. Na manhã seguinte, eles chegam na tal aldeia, e lá o Oswin, um velho com cara de sábio, daqueles que sempre parecem que sabem mais do que deviam, manda levarem o Malnik machucado pra cabana dele. Até aí parece tudo bem, mas segura essa informação. Enquanto isso, o Kendrick tá andando pela aldeia e flagra uma cena fofa digna de filme da sessão da tarde. O Olik, o brutamonte psicopata, brincando com as crianças como se fosse o tiozão legal da vila. Do nada, o cara que espanca orcs com as mãos tá fazendo castelo de gravetos, vai entender. Já a Raya decide ir pra floresta buscar umas ervas milagrosas pra tratar os ferimentos do Malnik. O Darius, que claramente não sabe lidar com flertes, resolve seguir ela, não pra ajudar, mas porque não consegue admitir que tá interessado. E lá vai ele, caçando o matinho medicinal, tentando puxar assunto como quem não quer nada. Ele pergunta sobre o Oswin, mas a Raya dá um corte direto. Sabe o que nada, esse velho aí não é o que parece. Nesse
rolê verde, a Raya percebe que o Darius tá mancando e descobre que o cara se feriu na perna. Só que o machão clássico manda que ele não é nada, tô suave. Claro que ela ignora isso, manda ele sentar e trata o ferimento do mesmo jeito. Rola um quase clima entre os dois, mas é forçado, tipo casal sem química que é igual pão com gelo. Eles voltam pra aldeia e o Darius dá de cara com o irmão metido numa briga de espadinha com o Roland. Sim, o Kendrick, todo sangue nos olhos, resolveu desafiar o cara mesmo sabendo que não tinha chance. O Darius então entra no meio, tentando parar a bagunça, porque sabe que o Roland podia fazer o irmão virar picadinho. Mas o Kendrick tá na fúria. Diz que o irmão, mesmo sendo caçador de dragão e tudo mais, fugiu da aldeia anterior e deixou as pessoas pra trás. Aquela aldeia era o lar deles, e o Darius abandonou tudo. O Darius então responde com um discurso triste e seco. Eles não têm lar, só tem um ao outro. Mesmo assim, o Roland tenta continuar a treta, mas o Darius não tem paciência e apaga o cara na marra. O Kendrick, que só queria provar um ponto, acaba decepcionado com o irmão mais velho e sai com aquela cara de quem acabou de levar um soco na alma. E pra fechar o combo drama romance treta, o Darius ainda vê a Raya indo embora com aquela cara de quem ouviu o suficiente pra perder o respeito. Enquanto isso, dentro da tenda do Oswin, a Raya pega o velho no flagra tentando dar umas ervas estranhas na boca do Malnik, que supostamente estava com a boca ferida, mas milagrosamente ele diz que o cara já sarou, rápido demais pra ser normal. A Raya não compra essa história, mas finge que engole e aplica as ervas só nas queimaduras mesmo, já bem desconfiada. Algo ali tá fedendo mais do que peixe em tenda fechada. Do lado de fora, o Oswin sai todo performático, anunciando que o Malnik vai viver, e ainda solta uns fogos mágicos pro alto, estilo mágico de festa junina. A galera até esquece do dragão por um segundo. Só que o Kendrick, sempre ligado, vê uma cena esquisita, o Oswin empurrando o Aaron pra longe, como quem tá escondendo algo. E aí a gente percebe que a aldeia pacífica tem mais mistérios do que parece. À noite, um clima de roda da fogueira toma conta, e o Oswin tá lá, todo empolgado, contando uma história sobre como enfrentou um dragão gigantesco no passado. A galera escuta meio na vibe, só que aí aparece o Aaron, puxa o Kendrick no canto e basicamente solta um "mano, tem coisa errada nessa história aí". Segundo o Aaron, toda vez que o Oswin conta essa mesma fábula do dragão, o bicho cresce, fica mais perigoso e a história mais absurda, tipo aquele tio que matou uma onça com uma colher e no ano seguinte virou 3 onças, e ele só usou a voz. O Kendrick fala que não acreditou mesmo na história, mas lembra que o Oswin é um grande sábio. Aí o Aaron corta ele sem dó, contando sobre o Oswin ser um mentiroso cheio de truques que engana esse povo todo. E aí ele leva o Kendrick pra ver uma coisa que faria qualquer um perder o sono. Eles chegam até onde o Malnik tá se recuperando, e sem cerimônia nenhuma, o Aaron puxa uma faca, corta uma parte do ferimento, e mostra o quê? Um filhote de dragão crescendo dentro do Malnik. Sim, o bicho tava lá, estilo Alien versão medieval. O Aaron explica que já tinha visto isso antes. Anos atrás, um amigo dele foi atacado por uma dessas criaturas, e quis se vingar, por isso arrastou o Aaron pra uma caverna. Porém, um monstrinho saiu de dentro dele e atacou todo mundo. O Aaron sobreviveu, mas quando contou a história, ninguém acreditou, ainda mais com o Oswin pintando um quadro mágico e heróico do acontecimento. Enquanto isso, o Darius e a Raya estão batendo um papo, e a moça comenta sobre o quanto ele protege o Kendrick. O Darius então conta seu trauma básico de origem. Quando ele tinha 9 anos, o pai o acordou no meio da noite e mandou ele fugir carregando o irmão bebê. Já o pai ficou pra proteger a mãe, e desde então, o Darius carrega o Kendrick como se fosse a última peça de família que sobrou. Ah, e detalhe, tudo isso rolou num ataque de orcs, e desde os 14 anos, o Darius virou caçador dessas criaturas. Matou o primeiro ainda adolescente. Só ódio no coração, zero terapia. Ele solta essa carga emocional toda, e explica que por isso não considera o que faz bravura, só rancor acumulado. Mas a Raya, toda sensível, diz que ele tá errado, e que no fundo é um bom homem. Rola aquele quase beijo cheio de tensão, mas no fim ela recua e manda um boa noite pra esfriar a fervura. Aí chega o Nathan, agradecendo o Darius por toda a ajuda. Diz que apesar da morte de um dos seus homens, sentiu que tudo aquilo era um sinal pra seguir em frente. Então informa que eles partem de manhã e manda o Darius descansar. Logo depois, o Darius vê o Kendrick passando sozinho, meio pensativo, com cara de quem tá com 1000 coisas na cabeça. Por isso vai até ele, pergunta se tá tudo bem, e o Kendrick responde que sim, num clássico "não quero falar sobre isso", e deseja boa noite. Já na tenda do Oswin, o velho entra com aquele olhar de "tá tudo indo conforme o plano". Aí vê o filhote de dragão morto que tinha sido retirado do Malnik, e o cara fica feliz da vida, como quem achou um item de colecionador, e simplesmente enfia a criatura num vidro de conserva como se fosse um picles raro. Na manhã seguinte, o Henry vai bater um papo com o Darius, cheio de teorias malucas que leu num pergaminho duvidoso qualquer. Segundo ele, o lendário caçador de dragões tinha pele impenetrável e imune ao fogo, super força, e a mãe dele ainda tinha sonhos proféticos durante a gravidez. Um verdadeiro Superman medieval, né? O Darius escuta com aquela cara de quem já ouviu isso antes e solta um minha mãe até sonhava umas paradas, mas essa parte da pele de aço, imune ao fogo e força sobre-humana, esquece. Basicamente, ele é só um cara normal com um trauma gigante e um estoque infinito de ódio. O Henry, ainda com esperança de viver num conto de fadas, comenta sobre a coragem do Darius durante as lutas, mas o caçador já manda a real. Não era coragem, era só sobrevivência mesmo. Se eu não mato, eu viro churrasco. Bem pragmático. A conversa então muda de rumo, e o Henry
Henry traz uma nova. Segundo as lendas, no castelo de Elkhart tem uns manuscritos antigos que ensinam a ser um caçador de dragões, mas o Darius, sempre pé no chão, ou só traumatizado mesmo, corta o garoto rapidinho dizendo pra não cair nessa de conto de fadas, que se tivesse manual de herói por aí, tava todo mundo famoso e invicto. Só que a conversa filosófica é interrompida por um momento bem comercial de shampoo épico. A Raya, que tava meio quieta até então, sente algo errado no ar. Ela vira o rosto e dá aquela ajeitada dramática no cabelo, revelando discretamente umas orelhas pontudas. E o plot twist é que a guerreira é uma elfa. Ela saca uma flecha, murmura um encantamento misterioso. E pá, manda a flecha encantada que simplesmente atravessa 3 orcs de uma vez só. Aquela cena de deixar qualquer um de queixo caído. A galera olha meio em choque e meio com vontade de aplaudir. Com o perigo resolvido por uma flecha só, o clima dá uma suavizada. O Kendrick, aproveitando a vibe de paz momentânea, vai até o Darius e se desculpa por ter falado o que falou na aldeia, mostrando que ainda tem um pouco de juízo e coração ali. Ele pergunta por que o irmão o levou até aquele lugar, e o Darius responde na lata: porque um caçador de dragões não pode treinar sozinho. Resposta simples, mas cheia de significado, tipo, tô te preparando pro pior, porque o pior sempre vem. Logo em seguida, o grupo finalmente chega no tal castelo de Elkhart, mas o castelo, que prometia ser o centro de todos os mistérios e poderes, tá mais vazio que caixa de presente de amigo secreto barato. Ruínas por todo lado, silêncio sinistro, e pra completar, logo na entrada um esqueleto humano jogado no chão. Eles então começam a vasculhar o lugar, e atrás de umas plantas encontram um símbolo pintado na parede, um desenho estranho claramente antigo. O Nathan, que manja dos escritos antigos como quem lê bula de remédio, reconhece, era o símbolo de Elkhart. Já tinha visto aquilo antes em uns manuscritos bem velhos, e enquanto o grupo encara o mistério na parede, lá longe, vemos o Ozin, o velho suspeito de antes, escrevendo alguma coisa num pergaminho. E o mais bizarro, ele desenha exatamente o mesmo símbolo encontrado na parede do castelo. Aí você começa a pensar, esse velho tá muito mais envolvido nisso tudo do que parece. Mais tarde, o Nathan tá lá fora trocando uma ideia com o Roland, porque o Roland não estava aproveitando o abrigo do castelo. O calvo solta que prefere o chãozinho mesmo, e além disso, aquele lugar tem energia de casa mal assombrada, confiante e desconfiado ao mesmo tempo, igual gente que dorme com o chinelo virado mas reza antes de deitar. Dentro do castelo, o Aaron aparece dizendo que o Darius precisava contar logo a verdade pro Kendrick, e como o universo adora uma coincidência dramática, o Kendrick aparece na hora, aí não tem mais pra onde correr. O Darius então respira fundo e finalmente solta o peso. Aqueles sonhos proféticos que a mãe deles tinha não eram sobre ele, e sim sobre o Kendrick. Isso mesmo, o Kendrick é o escolhido, o verdadeiro caçador de dragões da profecia. O Kendrick, que tava mal se entendendo como escudeiro, trava. O cara entra em colapso emocional e sai correndo feito quem descobriu que tem que apresentar um TCC amanhã, depois de ter ido pra balada. E aí, quem vê tudo de longe é o Olik, o brucutu caladão. Pela primeira vez na vida, o homem abre a boca e fala. Chega no Kendrick e manda aquela frase digna de pôster motivacional. Quando a hora chegar, você vai encontrar o seu poder. Seus olhos vão se abrir. Pronto, bastou uma fala pra virar mentor espiritual. Mais tarde, a Raya, que ouviu tudo de longe porque elfo tem audição de coruja ninja, puxa uma conversa com o Darius. Ela incentiva o cara a apoiar o irmão, porque nada é por acaso e tudo tem um motivo. E que talvez o próprio Darius tenha sido escolhido pra ser o irmão do Kendrick exatamente por isso. O universo nunca erra o endereço. O Darius, mexido, elogia os dons da Raya, dizendo que qualquer um sonharia em ter habilidades como as dela. Mas aí a moça abre o coração também. Diz que nunca se orgulhou disso, nem de ser elfa. Depois conta que após o pai dela ter falecido, os elfos expulsaram a mãe dela só porque a mulher se casou com um humano. E os humanos, eles só pensam em guerra, destruição, ambição. Segundo ela, nenhuma raça nem outra merecia seguir em frente. Mas aí ela conheceu o Darius e se apaixonou. Pronto, o casal com a química de 2 tijolos finalmente decide agir. Depois de dias e olhares travados, rolou o beijo. E como em todo romance épico que se preze, começa a chover. Porque beijo sem chuva em fantasia é que nem dragão que não cospe fogo. Depois disso, né, o Darius parte pro modo sensei. Ele começa a treinar o Kendrick com espada, lança, faca e até com corrida em escadaria. Porque resistência é tudo quando você vai enfrentar um lagarto voador do tamanho de uma carroça. O Aaron também entra na dança e ensina o Kendrick a ler os escritos nas paredes do castelo. Sabedoria de velho sábio, mas sem o ego do Ozwin. E aos poucos, o Kendrick vai deixando de ser o irmãozinho que tem medo de fogo e virando o novo caçador. Um tempo depois, o Aaron entrega oficialmente a espada lendária do caçador de dragões pro Kendrick, junto com um colar com uma presa de dragão tipo um cartão de entrada pro clube. E diz aquela frase que vale mais do que 1000 profecias, eles podem ser mortos. E os irmãos, agora lado a lado, conversam sobre o futuro. O Kendrick mostra ainda sentir medo, mas o Darius o conforta, dizendo que mesmo com tudo que viria pela frente, eles poderiam tentar fazer a diferença. Já na aldeia, o Ozwin, que claramente tinha virado o vilão do terceiro ato, tá usando o corpinho do dragão filhote que ele guardou no potinho pra fazer um ritual esquisitíssimo. Enquanto isso, a Raya, agora toda elfa empoderada, tendo do nada aprendido a ter orgulho da própria raça, coloca uma tiara que deixa suas orelhas em evidência. Depois ela entra na tenda e pega o Ozwin no pulo. Descobre que o cara roubou
os documentos antigos de Elcart, e ele ainda tenta flertar com a elfa no meio do flagra. Mas ela, com zero paciência pra velho sem noção, corta ele na hora. Mas aí a treta escala rápido. Um dragão real começa a sobrevoar a aldeia, e o Oswin sai da cabana como se fosse o chefão final do jogo, gritando que agora era um deus, e que o dragão obedeceria a ele. Por isso o Oswin manda um "eu sou o escolhido". E o dragão só engole o velho como se fosse um salgadinho. Pelo visto, o ritual não funcionou. Aí os irmãos observam de longe umas luzes suspeitas brilhando no céu, tipo fogos de artifício numa festa que eles não foram convidados. Só que não é comemoração, né? É sinal de que deu ruim, e muito ruim. Os dois saem correndo pra aldeia, mas como estão em um universo onde o tempo corre no ritmo do drama, só chegam no dia seguinte. E o cenário é puro apocalipse, aldeia destruída, fumaça no ar, tudo virado em cinzas. Lá encontram o Aaron, que tá vivo e revela uma bomba. O dragão que destruiu tudo foi o mesmo que o atacou anos atrás. E não só isso, ele também tirou um filhote de dragão de dentro de si, porque esse mundo aparentemente não tem limite pra bizarrice biológica. Enquanto isso, o Darius acha a Raya toda arrebentada embaixo dos escombros, fazendo aquele drama digno de novela mexicana. Ela se declara pro cara, chora, fala que vai morrer e ainda solta um "tira o filhote de mim". O Darius, no modo "vou salvar a minha elfa", saca a faca pra abrir a barriga dela ali mesmo. A coisa tava indo de romance trágico pra cirurgia de emergência em 2 segundos. Mas o Kendrick entra no modo Sherlock Holmes biológico e impede o irmão a tempo. Ele diz que a Raya não tem filhote de dragão na sua barriga, pois não sentia nenhum cheiro e porque não tem nenhuma marca de entrada. E nesse mundo, o nariz dele é tipo laboratório de DNA. Então sim, o Darius quase finalizou a elfa à toa. Nesse momento aparece o Roland, 1000 anos atrasado, trazendo notícia de que os sobreviventes montaram um abrigo ali perto. Mas né, ele não resgatou nem a Raya nem o Aaron. No abrigo, o Darius deixa a Raya descansando e vê o Olik carregando o corpo de uma criança morta, completamente abalado. Depois encontra o Nathan todo detonado, à beira da morte. O velho líder, sem saber a verdade, confia ao Darius a missão de matar o dragão, achando que ele é o caçador da profecia. Um momento bonito e tristemente equivocado. Enquanto isso, o Henry, o tagarela que achava que virar herói era só vestir uma capa, tá em modo arrependido, chorando por ter se escondido quando tudo pegou fogo, literalmente. Aí os irmãos entram no modo full pistola. E o Darius, lembrando da Raya colhendo ervas uma vez, resolve que agora é farmacêutico autodidata e faz um remédio top pra curar a elfa. Porque né, uma vez vendo, já basta. Ele também tenta convencê-la a não ir com eles na caçada final, mas a jovem empoderada e teimosa diz que ninguém vai decidir isso por ela. A elfa vai sim. O Roland, o cético do grupo, ainda tava sem fé, mas o Kendrick dá aquele discurso motivacional estilo final de filme de guerra, dizendo que vão vingar os caídos e detonar o escamoso. O Darius apoia, agora orgulhoso do irmãozinho que virou homem de uma hora pra outra. No outro dia, todos seguem os rastros do dragão, e até o Olik, mesmo no luto, resolve juntar-se ao grupo. Logo, o dragão aparece, e eles tentam confundir o bicho com flechas, um plano clássico e ineficaz. O bicho fareja o Kendrick e já mira nele. Aí o Henry, querendo provar que não era mais covarde, surge gritando com uma esfera mágica do Oswin nas mãos, e joga ela no dragão. Mas dá ruim, por isso o Henry vai de base em 2 frames. O Darius então pega de espada e vai pro mano a mano com o lagartão, mas toma um coice e vira adubo. A Raya logo corre pra ajudar o amado. O Kendrick tenta alcançar, mas o dragão bloqueia o caminho. E quem entra em cena? O Olik, segurando a boca do bicho como se fosse só mais um braço de ferro, e manda o Kendrick fugir, se sacrificando no processo. Assim o Kendrick assiste, impotente, o Brutamontes virar comida de dragão. O bicho então vira pro Darius e pra Raya, e solta aquele bafo quente do inferno. E é aí que vem o momento da virada. O Kendrick se joga na frente dos dois, e a camisa dele vira churrasco, mas o corpo, nada, nenhum arranhão. Descobrimos finalmente que o cara tem a pele impenetrável e imune ao fogo da profecia. Aí ele pega a espada lendária e parte pra cima do dragão, todo imponente. O monstro tenta fugir ferido, mas o Kendrick não dá trégua, persegue o bicho até um penhasco, e lá dá o golpe final e o dragão cai. Um tempo depois a aldeia começa a se reerguer, as pessoas retomam suas vidas, agora com um novo herói pra contar histórias. O Darius e a Raya, agora oficialmente um casal, levam flores aos túmulos dos amigos que caíram. Cada um teve seu momento, e agora descansa na paz dos que enfrentaram o impossível. E encerramos com o Kendrick, agora um verdadeiro caçador de dragões, partindo numa nova jornada rumo ao desconhecido, enfrentando o seu medo mais antigo, o fogo, porém agora sabendo que é mais forte do que imaginava. Fala galera, você teria coragem para ser um caçador de dragões? Me conta aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse aqui, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.